A Casa do Lago, de Kate Morton. Estamos em 1933, na Inglaterra, mais precisamente na Cornualha. Durante uma festa na Casa do Lago, a família Edvane, que é a dona da casa, sofre uma grande perda. A mais novinha das crianças, um bebezinho que ainda não tem nem um ano, o Theo, desaparece misteriosamente. Nenhuma das investigações, nada, nem mesmo o fato da família ser uma família rica de posses, consegue dar uma solução a esse mistério. 2003. Estamos na Inglaterra, mas agora em Londres. E uma jovem detetive, a Sadie Sparrow, está com problemas no seu trabalho. Ela parece ter tomado algumas decisões erradas e teve que se afastar a muito contragosto e tirar umas férias meio que forçadas. Ela vai visitar o avô, o velho Bert, na Cornualha. E é lá que, em meio aos seus pensamentos e conflitos internos, quando a Sadie fica relembrando o caso no qual ela esteve trabalhando, que também envolve uma criança pequena, e pensando no que ela errou e se ela poderia ter feito diferente, que talvez ela tenha errado, mas ela foi levada por isso ou por aquilo, ela acaba esbarrando neste mistério que aconteceu ali na Cornualha, naquela propriedade no qual ela, durante uma noite, vai parar, seguindo os cãezinhos que estão com ela, e vê aquela casa em ruínas, a Casa do Lago. E aí ela fica sabendo da história desse bebê que desapareceu e ninguém nunca encontrou um sinal. Nunca apareceu nenhum corpo, nada. O que teria acontecido com o Theo? Fazem 70 anos. Mas a Sadie se agarra a essa investigação, porque ela é uma detetive mais do que tudo, pelo jeito, e começa a ir atrás das respostas. Uma das pessoas que pode ajudá-la é uma das sobreviventes daquela época. Aquela que, na ocasião, a Alice Edvane tinha apenas 16 anos, naquele ano fatídico de 1933, quando a Alice perdeu o irmãozinho, e que agora é uma senhora octogenária, muito famosa porque se tornou uma escritora muito bem sucedida de romances policiais, romances de mistério. A Sadie escreve uma carta para a Alice Edvane. Mas, curiosamente, a Alice não quer se envolver, ela não quer tocar nesse assunto, ela não quer voltar a esse passado. E antes que a Sadie venha a saber, nós leitores ficamos sabendo logo de princípio que a Alice acha que tem parte da resposta e ela acha que teve responsabilidade naquilo que aconteceu com o seu irmãozinho. A Casa do Lago é o último romance dessa escritora australiana que atualmente mora na Inglaterra, a Kate Morton, que escreve na linha daquilo que eu tenho chamado aqui de gótico moderno ou suspense romântico. Mas quando a gente chega no texto da Kate, desde o primeiro livro que eu li dela, As Horas Distantes, eu vou deixar o link para o vídeo resenha de As Horas Distantes embaixo, que a gente percebe que a Kate Morton combina aquelas características do gótico moderno de uma forma muito particular. Os elementos estão presentes no texto dela, e aí você pode dizer que é um gótico moderno. Mas não se parece com as outras autoras do gênero que eu tenho até comentado aqui em outros vídeos. Não se parece com a Phyllis Whitney, não se parece com a Mary Stewart, não se parece com a Victoria Holt, nenhuma delas. Ela tem uma maneira muito própria, muito original, muito pessoal de pegar aqueles elementos, rearranjá-los dentro da sua trama de gótico moderno ou suspense romântico, que é o que a gente tem aqui em A Casa do Lago. Mais uma vez, brilhantemente. A gente tem características do gótico moderno. Uma casa com algumas passagens secretas. Essa casa, como a Casa do Lago, que já está no título, é o elemento mais forte, muito forte dentro da história, da trama. Isso é uma característica do gênero.
a gente tem segredos de família, a gente tem tragédias no passado, a gente tem manuscritos, textos, cartas escondidos e que a certa altura vão ser descobertos. E aí a gente tem as características que a própria Kate Morton acrescenta nos seus livros. Nos livros dela, como aqui, a gente sempre tem um ou mais personagens idosos que funcionam como uma espécie de ponte entre o passado, com os seus segredos e com as suas tragédias, e o presente, quando esses segredos e essas tragédias voltam a ser examinados e devem ser revelados, solucionados. A gente também tem, dentro das tramas dela, muito sofrimento, muita dor, vivida pelos seus personagens. Há personagens aqui, como nos outros livros da Kate, que são assim comovedores. Há inclusive uma figura, que eu não quero dar muitos detalhes para não dar spoiler, mas que é uma figura que eu acho que é a que carrega a maior carga de sofrimento aqui, porque ela guarda vários segredos. Há muitos segredos aqui, não só o desaparecimento do bebê. E eu acho que essa figura no livro é um tanto injustiçada pelos outros personagens, que não descobrem o fardo que esta figura estava carregando ao longo de toda a história. Então, há outros, né, dentro da história que passam grandes provações, grandes angústias, grandes dores, mas eu acho que essa figura, para mim, é a mais comovedora do livro. Até porque ela não foi compreendida pelos outros personagens, né? Não conseguiram ver aquilo que essa figura estava passando. Mas a gente sempre tem dentro dos livros da Kate esse sofrimento, essa dor presentes, muito bem apresentados, assim, que tem hora que faz o seu coração se apertar, mas ela sempre chega mais para o final e ela acrescenta algum elemento de consolo, de conforto, de consolação. Isso não falta aqui. A gente também tem muitas referências literárias, não só as referências que vêm daquele mundo que a própria autora cria. Você tem aqui dentro uma personagem que é uma escritora de romances policiais, e aí a gente tem acesso a parte das tramas dos seus livros, até alguns títulos. A gente tem referências a contos de fadas. Existe também um livro para crianças, que é mencionado aqui, que foi escrito por um dos personagens. E a gente vai encontrar isso dos contos de fadas para crianças, pelo menos em mais um outro livro da Kate Morton, que é As Horas Distantes. A gente também tem as referências aos clássicos. Sim, As Horas Distantes. A mais forte referência, a mais frequente, é a de Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Aqui é o Dickens, especialmente Grandes Esperanças, que é citado mais de uma vez. E a gente tem personagens ou que são escritores, ou que são repórteres, ou até um de cada, né? E se não tem isso, você tem alguns personagens que são leitores ávidos, né? Aqueles leitores vorazes, a gente também tem aqui. E esses são elementos que estão presentes nos livros dessa autora, que são como que contribuições dela para o gótico moderno. Eu terminei de ler esse livro hoje. Eu me agarrei com ele durante 3 dias e eu tinha 2 suspeitas. Eu não sei se é porque esse livro, por causa da personagem detetive, ele tem uma pegada que é gótica, mas também com elementos de literatura policial. Eu não sei se é por isso, ou porque eu já li mais a autora e estou aprendendo algumas coisas do modo dela pensar. Eu tinha 2 certezas, quase certezas, ou suspeitas muito fortes, como queiram, sobre a trama desse livro. Uma sobre essa criança, né, sobre o garotinho que desapareceu. E a outra sobre a identidade de um dos personagens da história. Eu tinha essas suspeitas, as 2, desde o princípio. E eu acertei nas 2. Só que mesmo assim, mesmo eu vendo as minhas suspeitas confirmadas, nas últimas 30 páginas, em que eu vi a última confirmada, né? A maneira como ela coloca é uma forma tão poderosa, tão forte, de tanto peso dentro da história e muito bem escrita, que eu não pude deixar de colocar o livro de lado e chorar até soluçar. Mas não de tristeza, de alegria. E esse eu diria que é um a mais neste livro da autora, porque esse é o 4º livro que eu leio dela.
Porque você tem o sofrimento, você tem a dor, você tem as angústias, mas eu acho que o elemento de consolação aqui está mais forte. Eu diria que o fecho desse livro, não que o sofrimento, a dor, as perdas, os lutos, que há mais de um, sejam esquecidos ou minimizados, mas eu diria que o elemento de consolo, de conforto, ilumina a parte final desse livro. A esperança fica mais forte. E aí eu fiquei achando, até pelas referências a Dickens e a Grandes Esperanças, que talvez esse seja o romance mais dickensiano da Kate Morton. Porque no Dickens você também encontra crianças que sofrem, jovens que sofrem, pessoas mais velhas que sofrem, e Grandes Esperanças é um bom exemplo, e é bastante citado aqui, mas você tem muita esperança em boa parte da literatura do Dickens. Você tem esse lado que ilumina e dá força e dá coragem, né? Você tem aqueles desfechos que há os pontos de melancolia e de tristeza, como aqui, mas há também coragem e triunfo e realização. E é sempre bom você saber a verdade. É melhor do que você ficar pensando tantas coisas como alguns dos personagens aqui pensam. Que eles têm culpa, ou que foi daquela ou daquela outra maneira, e você nunca saber a verdade. Em A Casa do Lago, nós ficamos sabendo a verdade. Que tem muita dor, que tem muita angústia, que tem resultado de escolhas difíceis que vários personagens fazem, não apenas um. Mas, ainda assim, você tem esse ponto de consolo que é luminoso. Como se abrisse uma janela dentro de toda essa paisagem desolada que é a de A Casa do Lago.